Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu mostrei como importar dados pelo eViews e como construir gráficos. Nesse vídeo de hoje eu vou dar sequência ao tutorial introdutório com a série Percentual de Cheque Sem Fundo. Vamos aprender como estimar um modelo controlando os componentes de tendência, sazonalidade e ciclo de uma série. Mas primeiro a gente precisa definir o que são esses elementos. Uma série temporal pode ser explicada por basicamente 4 elementos: tendência, sazonalidade, ciclo e choques puramente aleatórios. Segundo a definição do livro Element of Forecasting, do Diebold, tendência pode ser entendida como um movimento persistente, lento e de longo prazo que acontece no valor médio da série. O autor completa que a tendência em economia normalmente é determinada por características mais exógenas, como, por exemplo, preferências, tecnologias, instituições ou fatores demográficos de uma população. Ainda existe uma definição que separa a tendência em dois tipos: a tendência determinística e a tendência estocástica. Nesse vídeo eu vou tratar especificamente da tendência determinística. Para esse mesmo autor, sazonalidade é uma trajetória previsível da série que se repete todo ano. A sazonalidade também pode ser atribuída à tecnologia ou a preferências da sociedade. É como se fosse uma espécie de efeito calendário. Por exemplo, a gente sabe que as vendas de chocolate tendem a aumentar na Páscoa, assim como as vendas de sorvete no verão. O ciclo, por sua vez, pode ser caracterizado como uma dinâmica da série, que é bem comportada ou não, que pode ser capturada quando a tendência e a sazonalidade já foram controladas. Em modelos de séries temporais univariados, o ciclo pode ser representado por um processo autorregressivo e de médias móveis. Aqui, especificamente, vamos considerar que o ciclo pode ser representado por um processo autorregressivo de primeira ordem, também conhecido como modelo AR1. Voltando ao nosso exemplo, vamos iniciar ajustando um modelo que especifica a variável dependente em função da sua tendência determinística. Clique em Quick, em Estimate Equation. Na guia Specification, vamos escrever a equação que queremos ajustar. Digite cheques C @trend. O comando @trend é o responsável pela especificação do componente de tendência, e C é a constante do nosso modelo. Agora clique em OK. Bom, na parte de cima do eViews temos as informações da amostra e do método de estimação. Vemos aqui que a regressão foi estimada por mínimos quadrados ordinários e que a nossa amostra vai de 1991 até 2017. Mais abaixo, temos as informações da regressão. C é o valor estimado da constante do modelo. Percebemos que é um valor positivo e significativo a pelo menos 1% de significância. Só que, em geral, não é tão comum interpretar a constante desses modelos, porque se a reta de regressão for muito inclinada, a constante pode ser negativa, e nesse caso acaba sendo difícil de interpretar. Abaixo temos o valor estimado da tendência do modelo. Vemos também que esse coeficiente foi significativo pelo menos a 1% de probabilidade. Poderíamos interpretar dizendo que o percentual de cheques sem fundo no Brasil cresce, em média, em 0,07 pontos percentuais ao mês. Isso quer dizer que a variável apresenta tendência de crescimento. Na parte inferior da tabela, temos as informações gerais do modelo. Esse é o coeficiente de determinação R2. Multiplicando o valor do coeficiente por 100, podemos dizer que 86% da variabilidade do percentual de cheques sem fundo podem ser atribuídos à tendência do modelo. Pela estatística F, podemos rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes angulares da regressão são conjuntamente iguais a zero. Nesse caso, temos somente um coeficiente angular, que é o parâmetro que acompanha a tendência. Do outro lado, nós observamos os critérios de informação de Akaic, Schwarz e o Hanna-Quinn. Esses critérios nos auxiliam na escolha do melhor modelo. O coeficiente de determinação ajustado também é um indicador útil para escolher o modelo que melhor representa ali os nossos dados. No caso do R2 ajustado, a regra é escolher o modelo que maximiza esse coeficiente.
Quanto aos critérios de informação, a regra se inverte e a indicação é escolher o modelo que minimiza esses valores. Por último aqui, temos o valor calculado da estatística de autocorrelação de Durbin-Watson, que foi de 0,24. Os valores do teste de Durbin-Watson variam entre o intervalo de 0 e 4. Nos extremos, a estatística tende a indicar a presença de autocorrelação, como parece ser o fato aqui nesse caso. Contudo, precisaríamos recorrer à tabela de Durbin-Watson e construir o gráfico de decisão para analisar corretamente esses valores, mas esse não é o objetivo desse vídeo. Aos interessados, eu recomendo assistir o vídeo sobre autocorrelação aqui na descrição. Clique agora na caixa RESID. Aqui nós conseguimos ver o gráfico da série observada em vermelho, da série prevista em verde e do resíduo em azul. Veja que a série prevista é um movimento em única direção e de longo prazo, o que condiz com o conceito de tendência dito anteriormente. Podemos tentar ajustar um modelo diferente de tendência, como por exemplo a tendência quadrática, para verificar se a nossa regressão melhora em termos de previsão. Clique em Estimate e acrescente @trend circunflexo 2. Perceba que o R2 ajustado do modelo aumentou, indicando que a inclusão do termo quadrático da tendência melhorou a previsão. Além disso, vemos também que os coeficientes associados à tendência foram significativos. Clicando novamente em resíduos, percebemos que a linha de regressão parece se aproximar um pouco mais dos dados observados. Em relação aos resíduos, vemos que a variável não possui um comportamento puramente aleatório. Por exemplo, de 1995 a 2006, a série parece seguir um padrão crescente. Já a partir de 2006, esse padrão torna-se declinante. Os resíduos, nesse caso, representam a série temporal quando a sua tendência já foi controlada. Ou seja, restam ainda 3 elementos aqui: a sazonalidade, o ciclo e os choques puramente aleatórios. Vamos agora incluir dummies sazonais no modelo para tentar capturar esse efeito sazonal. Clique em Estimate e em seguida digite @expand, abra parêntese e digite dentro do parêntese @month, @drop last e feche parêntese. Esse comando insere na regressão 11 dummies, uma para cada mês, exceto para o mês de dezembro, que será a nossa base de comparação. Clique em OK. Veja que o R2 ajustado subiu e os critérios de informação caíram. Isso nos indica que a inclusão das dummies sazonais melhora a previsão do modelo. Clique novamente em resíduo. Podemos perceber que a série ajustada em verde ficou de fato mais próxima da observada em vermelho, mesmo não sendo tão evidente assim um componente sazonal dessa série. Agora, vamos inserir o componente cíclico. Vá novamente em Estimate. Digite AR1 e clique em OK. Agora, vemos que o coeficiente de determinação ajustado saltou para quase 99%, o que é um excelente grau de ajustamento do modelo. Percebemos também que o coeficiente do componente AR1 foi estatisticamente significativo a 1%, como esperado. Clique em Resíduo. Veja agora como a série prevista se aproxima da série observada. Nosso modelo parece prever muito bem a trajetória do percentual de cheques sem fundo no Brasil. Observe também o componente gráfico do resíduo. Diferentemente dos desenhos anteriores, agora os resíduos aparentam ter uma trajetória bem comportada e sem padrão definido. É o que chamamos de ruído branco. Para realizar a previsão da série, até um horizonte de 2020, mês 12, clicamos em Forecast. Forecast Name é o nome da série prevista que vai aparecer no banco de dados do eViews. Forecast Sample é o período que queremos prever. Vou colocar aqui 2017 M12, espaço 2020 M12. Então aqui a gente está fazendo a previsão do período de 2017, mês de dezembro, até 2020, mês de dezembro.
que é o período vazio do nosso banco de dados. Vou deixar aqui marcado o método de previsão dinâmica. Esse gráfico representa a previsão do modelo para o período que reportamos. Uma forma interessante de observar a previsão é colocando a série observada e prevista juntas no mesmo gráfico. No banco de dados, clique em cheques F e em cheques em sequência. Clique com o botão direito e, em seguida, abrir como grupo. Vá em View, Graph e, em seguida, pode clicar em OK. A série vermelha é a observada e a azul é a previsão para o horizonte de tempo que eu estabeleci. Bom, resumindo, é possível perceber que a modelagem com os componentes de tendência, sazonalidade e ciclo podem fornecer boas previsões para séries temporais na economia. Para fixar melhor o conteúdo desse vídeo, tente refazer o exercício com a série Consumo Energético disponível na descrição aqui embaixo. Obrigado por assistirem. Até a próxima.